Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa terceira live do curso de Projetos de Instalações Elétricas. Nessa nossa terceira live, nós vamos apresentar os dispositivos de proteção DR-DPS. Teremos noções de NR10, dimensionamento de disjuntores, leitura de diagrama unifilar e trifilar. E o nosso convidado de hoje é um convidado muito importante. Sentimos honrados de ele ter aceitado o nosso convite para estar passando um pouco do conhecimento que ele tem para nós aqui, que é o professor Rodolfo Quadros. O professor Rodolfo é engenheiro eletricista da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso. Possui mestrado em Engenharia de Edificações pela Universidade Federal de Mato Grosso. E, no momento, está fazendo doutorado em Engenharia Elétrica na Unicamp. Mais uma vez, agradecemos por o senhor ter aceitado o nosso convite. Só vou orientar aos alunos presentes que vamos manter o mesmo esquema das outras lives, onde vocês enviam as dúvidas aí no chat e, ao final, vamos ver e respondê-las, passar para o professor. Só queria aqui passar o professor Fabrício enviou saudação para o senhor, professor. Opa. Obrigado. Sim. Mas já vamos começar. Passo a fala para o senhor agora. Beleza. Eu não sei se a gente talvez fica nesse modal que você falou de pergunta no final, mas para não ficar só eu falando aqui também, caso alguém dos alunos ou de vocês também quiser me interromper, fica tranquilo, tá? Porque eu quero fazer uma coisa mais dinâmica, não só eu falando aqui, depois porque talvez tenha algum assunto interessante que a gente está no desenrolar ali, né, montei uma apresentação, né, para elencar os pontos que foram passados aqui, né, e aí eu vou compartilhar minha tela, eu vou tirar um pouquinho minha câmera aqui, como eu falei, né, minha internet ela não é muito boa, né, e aí para garantir que agora há pouco começou a conversa eu perdi. É tranquilo, então. Já vou pôr minha tela aí, já. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Estou vendo, professor. Bom, beleza. Vamos lá, né? Como o Vinícius colocou, né, só uma questão de formalidade, né? Então, eu terminei minha graduação em 2013, né, na universidade. Posteriormente, já comecei um projeto de um MBA, né, que é uma especialização. E aí, na sequência, já fiz um mestrado em edificação ambiental aí também na universidade, e em paralelo fiz um curso de engenharia de segurança, e agora, em 2019, eu ingressei no doutorado lá na Unicamp, né? Então, aqui é um resumo da minha formação acadêmica, né? Claro que eu fiz muito mais coisa, mas daí a gente vai enxugando agora o currículo, né, até para ficar, assim, os principais aí, né? Foi pedido para mim comentar um pouco hoje com vocês, né, em relação a NR10, disjuntor, DPS, e aí eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, né? Vou entrar no âmbito da NR10, né? E aí vou elencando esses elementos a partir da NR10, numa visão, assim, que entra aqui, no caso, não como engenheiro eletricista, claro que eu tenho essa formação, mas também um pouquinho da engenharia de segurança, né? É uma questão que a gente vai tratar um pouquinho hoje, né? E aí eu vou dar esse foco diferente até para vocês. Até falei para o Vinícius, tem alguns pontos aqui que vai servir até para a equipe do PET também, né? Porque vocês estão também dentro da academia aí, fazendo curso de engenharia, né? Eu gostaria até de perguntar para o Vinícius se todos os alunos que estão nos ouvindo agora são do curso de engenharia ou se tem alguma outra formação. Todos que estão aqui são do curso de engenharia. Tem gente aqui
alunos do curso que são de outro estado também. Mas Que bom. todos são de engenharia elétrica. Beleza, aqui no finalzinho eu fazer um spoiler aqui, eu trouxe algumas, assim, que dentro da, acho que 10.8 da NR10, ele aponta a qualificação, né? Daí eu falo um pouquinho sobre a profissão também de engenheiro eletricista. Então, vamos lá. A NR10, ela é uma das 37 NRs, né? Aí tem uma linha temporal aqui, né? Em 78 foi publicado, né? Até para quem não conhece a NR, né? Então, a NR, elas surgiram ali em 78, né? E a mais recente agora foi a 37, em 2018, que ela trata de plataformas de petróleo, né? Aí eu vi a aula, acho que é Dylan, o instrutor. É de o que grava as Beleza, né? aulas. Eu assisti já bastante a aula dele, né? E aí eu fui vendo algumas, né? Então vou tentar dar alguns toques complementando, né? Alguns itens em relação à segurança, né? Então, ele abordou lá, falou um pouquinho de norma de EPI, que é a 6, aí tem a 35 de altura, a 12, que vai falar um pouco de equipamentos elétricos, mas o que a gente vai trabalhar, né, está relacionado a projetos, né, e serviços de eletricidade, que é a 10, né? Então, a 10, só para vocês entenderem, né, que ela faz parte, né, de um conjunto grande, né, e aí aqui embaixo eu deixo o link, né, para caso alguém se interesse em ler, buscar informação sobre as normas regulamentadoras, né, aqui, né, o link, vocês vão lá e podem fazer esse download, né. Naturalmente, as normas, elas, com o tempo, elas são atualizadas, né, então, algumas, elas sofrem atualizações de tempos mais rápidos, principalmente, por exemplo, aqui a 28, que ela trata de penalidades e multa, né, então, elas que mais sofreu alterações, né, e tem algumas que sofreram poucas alterações desde a sua publicação, né. E aí, dentro da NR1, que foi colocado na primeira aula que vocês tiveram, ela é de caráter obrigatório, né? Então, onde está esse texto? Esse texto está dentro da NR1. A 10 aqui, ela trata de serviços de instalações de eletricidade, né? Então, o objetivo da norma, basicamente, do até destaquei algumas palavras aí, né? Então, está ali controle, medidas de controle, sistema preventivo, né? E aí, o preventivo, a gente pode linkar aqui, né, na frase eu deixei segurança e saúde, né, então, preventivo é o que a gente está buscando prevenir que o trabalhador, né, que ele está, no caso aqui no texto embaixo, está colocando de forma, que ele vai atuar de forma direta ou indireta em instalações, né, então, doenças que podem surgir, né, ou alguns tipos de acidente, né, então, prevenir tanto o acidente como alguma possível doença que possa ocorrer, né, mas aí tem um elemento chamado um pouquinho atrás aqui, controle. Aí, o que os autores, quando estavam elaborando esse texto aqui, quiseram colocar, né? Então, tem algumas palavras aqui, né, de palavras-chave que a gente tem que ler com um pouquinho mais de atenção, né? Então, esse controle, eu quero controlar o quê? Então, tem dois conceitos que a gente usa bastante e eu acho fundamental a gente fazer entendimento desses dois, né? E eles são perigo e risco, né? Então, eu vi que algumas vezes a gente acaba usando, né? Daí a pergunta que sempre, ou a dúvida que surge, né? Perigo é igual a risco? Perigo é diferente de risco? O que é isso? O que é outra situação? Pode talvez buscar aí no dicionário Aurélio ou outro dicionário na internet, no Google, né? Isso vai ter definições para esses dois conceitos, né? E eu trouxe aqui de um autor, né? Sanders, aqui de 93, tanto para risco como para perigo, né? E aí, perigo aqui, ele trata como uma condição ou circunstância que pode contribuir com a lesão ou morte, né? Então, você chega no local, aí você se depara com alguns elementos, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo aqui de um açougue, que creio que a maioria de vocês vão fazer compra no mercado, né? Então, eu quero, sei lá, comprar uma peça lá que, sei lá, uma costela, eu quero então, que corte ela, né? Então, aquele elemento ali, ele pode causar uma lesão, né, ao açougueiro. E aí, o outro fator que a gente tem aqui é o risco, né? Então, a probabilidade que esse perigo pode causar, né? Então, se essa serra-fita, ela tem uma proteção onde você não leva lá o membro, a mão, o dedo próximo àquilo lá, então a gente entende que a exposição ali, né, ela é reduzida. Logo, então, o risco, ele é pequeno, mas se esse elemento, ele não tem essa proteção, esse risco, então, a gente considera elevado. Então, o perigo, ele é uma condição, então, você chega no ambiente, você tem que identificar
o que pode causar lesão, né? Então, por exemplo, principalmente os alunos aqui da engenharia elétrica da Federal, né? Vocês vão em laboratório, né? Por exemplo, laboratório de máquinas. Então, a gente vai chegar lá e saber que tem parte girante, né? Então, aquela parte girante, ela pode causar uma lesão. Sei lá, por causa das meninas terem o cabelo comprido, ou usar algum tipo de roupa que possa, sei lá, entrar em contato com o eixo, e esse eixo, de forma que ele possa, sei lá, enrolar no eixo e puxar, né? Então, isso ele pode causar uma lesão. Então, para chegar no laboratório ou chegar no local de trabalho, você tem que identificar os perigos. E aí, é possível confinar, reduzir a probabilidade de você se acidentar ou lesão ou morte? Então, isso a gente, então, sempre tenta colocar dentro de forma, assim, que a gente chama de EPC, né? Então, equipamentos de proteção coletiva para reduzir muito, ou confinar o máximo possível o perigo, porque muitas vezes, por exemplo, tem como a gente cortar um osso lá, no caso do açougue, né? Sem ser com aquela serra-fita, aí fala, pô, até hoje não desenvolveram o outro equipamento que consiga fazer o mesmo serviço, talvez, sei lá, um laser, outra coisa para cortar, né? Então, não tendo uma tecnologia desenvolvida, aquele perigo ele está ali, ele é iminente, e aí o que a gente faz? É confinar o perigo, né? Então, fazer com que esse risco se reduza. Então, para dentro do nosso setor, que é elétrico, aqui a gente está falando de projetos elétricos, né? A gente tem um camarada chamado transformador. E aí o transformador, ele é uma fonte potencial, né? Até ontem, acho que na aula de quinta-feira, né, foi mostrado a questão do choque elétrico, né? Então, esse elemento, geralmente, quando a gente vai fazer uma visita em subestação, para quem fez visita ou para quem ainda vai fazer, né? Então, vai chegar que vai ter uma grade. Essa grade, ela vai impedir que você se aproxime do perigo, né? Então, a gente está fazendo o quê? Reduzindo a exposição, mas só que se você entrar dentro do cubículo, esse transformador, então, ele pode possibilitar um dano, né? Porque ali a gente tem, geralmente, tensões ali na faixa aí na média tensão de 13.8, 11.9, no secundário 220, 380, e outra situação também que esse elemento tem, principalmente esse cara aqui que eu trouxe na figura, que é um transformador de distribuição, a refrigeração dele é com óleo, né? E aí, algumas vezes, não sei se alguém já ouviu falar, o transformador explodiu. Aí explodiu por quê? Aí na aula que o Dion falou sobre disjuntor, alguém, sei lá, causou uma perturbação no sistema e aí deu um curto-circuito, e a corrente foi para 5.000 amperes. Aí, acho que tinha até um vídeo, né, que ele mostrou onde derreteu o eletroduto, derreteu a isolação, e imagina essa corrente passando dentro desse elemento aí, né? Então, ele tem óleo, esse óleo ferve, ele derrete a isolação, que é esmalte, né, da bobina, e aí esse cara aí, ele é uma panela de pressão, né? Então, ele explode, vira uma bomba, né? Então, imagina voando porcelana, óleo quente. Então, acontece, isso é uma fonte de perigo, de lesão. Então, algumas vezes a gente, quanto aluno, quer fazer uma visita, né, em alguma subestação, e aí, muitas vezes, por segurança, né, por conhecer que existe um perigo, e aí essas visitas acabam não acontecendo, né? Então, porque é um elemento muito perigoso, então ninguém quer pôr a vida de ninguém em risco, né? Muito menos de terceiros, né? Então, uma vez que esse perigo ele é exposto, né? Então pode causar danos. E aí, para dizer assim, conscientizar um pouco vocês que são mais jovens, né? Eu trago aqui alguns números que a gente pode encontrar fácil na Previdência Social, né? Mas eu baixei aqui por esse portal que é o Smart Lab, onde a gente tem aqui, por exemplo, que foi comentado na aula de ontem, sobre choque elétrico, né? E eletropressão. Eletropressão já, infelizmente, é morte por descarga elétrica, né? E aqui nós temos, de 2012 a 2018, são 9.329 acidentes, né? E aí, das atividades que a gente tem registrado no Brasil, são mais de 500, né? Então, onde é que mais acontece acidente? A gente vai olhar aqui, eu deixei esse gráfico aqui, está em barra, né? Os azuis, eles são os comunicados de acidente, e a outra cor aqui, tentei, não sei se é meu marrom, meu laranja, ele trata dos óbitos, né? Então, por exemplo, aqui em obras de geração e distribuição foi o local que mais registrou acidente e também registrou, infelizmente, maior número de óbitos, né? Mas a gente pode ver, por exemplo, aqui na distribuição de energia, que teve ali 156 registros de acidente e um número bem alto, né? Se a gente fizer uma proporção aqui, né? Então, serviço com eletricidade, a gente tem que ter muito cuidado, né? E aí também quero trazer um outro dado aqui, já que o público, a grande maioria são bastante jovens, né? E aí, então, aqui já é um número mais
amplo, onde ele está pegando todas as categorias, né, de trabalho, são mais de 500, né, que eu tinha colocado, e aqui a gente pode ver, por exemplo, quando ainda está naquela categoria de menor aprendiz, o número de acidente, mas ele é baixo, né, mas quando a gente passa para a maioridade, e aí você entra no mercado de trabalho, na força de trabalho, esse número ele salta drasticamente, né, então, olha, para o sexo masculino aqui, né, a faixa mais crítica de acidente é entre 18 e 24, e aí para o sexo feminino ali a gente vê que é de 30 a 34, então, até em outros segmentos, se a gente for ver, né, por exemplo, se vocês têm carro, vai fazer o seguro, né, principalmente está nessa faixa de 18 a 24, para fazer o seguro mais caro. Então, esses acidentes acontecem tanto no trabalho como em outras situações, né, porque muitas vezes você acabou de sair ali, né, daquela situação de, eu era de menor, agora estou de maior, tenho que aproveitar, e aí a vida está assim. Então, assim, tome um pouco de cuidado, né? Então, vocês vão ingressar no mercado de trabalho, eu não sei, por exemplo, vocês vão pegar depois, está fazendo um curso básico de projeto, eu quero lá colocar meu chuveiro, eu quero fazer minha tomada. Então, assim, olha, tome bastante cuidado. Muitas vezes a inexperiência, né, ela é um dos fatores, ou aquela ansiedade, né, de acidentes, né? Então, fica algumas dicas nesse sentido, né? E aí, eu volto, acho que na primeira aula vocês fizeram um comparativo entre regulamento e norma, né? E eu quero trazer um ponto que serve, assim, eu diria que ele vai dar uma diferenciação mais nítida de ser, além de ser aquela questão de ser obrigatório e não ser obrigatório, né? Então, o regulamento, ele, guarde bem isso, ele é o que fazer. E aí, geralmente, isso que fazer no regulamento, ele sempre aponta as situações mínimas. E aí, dentro da norma, ele sempre vai nos mostrar o como fazer. Então, fazer são as duas, né? O regulamento e a norma tem o fazer, mas aí o regulamento ele nos diz o que fazer e a norma ela vai nos mostrar o como fazer. Hoje a gente está conversando um pouquinho de NR10, né? E vocês estão usando muito dentro do curso aí NBR 5410, né? Então, como fazer uma instalação? Vocês estão usando, eu diria assim, a norma de praxe, né? Claro que tem outras normas complementares, vou usar a norma da concessionária, mas a 5410 ela é a norma de, assim, que rege aí o projeto de instalações de baixa tensão, né? É a questão de ser obrigatório, ela está atrelada porque quem elabora as NR é o governo, então vira lei, e quem elabora as ABNT é a sociedade, né? Principalmente a sociedade civil organizada, aqui no caso através da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Só que é o seguinte, senhores, o regulamento muitas vezes ele aponta para a norma. Então, por exemplo, NR10, se você descer lá, acho que nas últimas, assim, texto, vai estar colocado que, por exemplo, no curso básico para quem vai trabalhar com eletricidade, né, o projeto ali, né, execução, né, tem que fazer o curso de NR10. E aí ele vai apontar que um dos itens lá, não sei se é o 5 ou 6, ele vai apontar que deve ser utilizado a NBR 5410. Então, aquilo que aparentemente era opcional, conforme vocês entrarem lá no site da BNT, vai estar colocado que a norma ela é de caráter opcional, usa se quiser, né? Mas aí quando o regulamento que é lei, ele vira o dedo e aponta para a norma, aquela norma ela deixa de ser opcional. Então, se a gente pegar, por exemplo, a NR12, ela tem, acho que mais de 50 sentenças que ele aponta para as NBR. Então, assim, ele é não obrigatório, mais ou menos. Se acontecer algum problema, algum acidente, a perícia vai chegar no local e vai olhar, pô, foi usado ou não foi usada a norma? E qual norma que tinha que ser aplicada? O regulamento mandou fazer com essa norma, com aquela outra norma. Aí não seguiu essa, não seguiu essa, não seguiu aquela. Aí quem que foi que fez o projeto? Foi o Rodolfo, ou foi o Vinícius, né? E aí, o órgão que faz o registro nosso, o CREA, ele não é responsável por ver qualidade de projeto. Ele é, sim, responsável em buscar quem fez o projeto. Porque ele vai lá e vai caçar o seu registro, né? Então, a gente recebe, eu vou até antecipar aqui, mas lá na frente eu volto de novo, que é a habilitação. Assim como a gente ganha habilitação para dirigir um veículo, a gente tem habilitação para executar a nossa profissão, né? Como ou técnico, eletrotécnico, ou engenheiro eletricista. No caso aqui, acho que a grande maioria é engenheiro eletricista, né? E aí, uma vez que você perdeu o seu registro, né? Já era, né? Você vai ter que fazer, sei lá, outra coisa da vida. Então, tome bastante cuidado. Então, que fique bem claro aqui para vocês. Então, o regulamento é o que fazer e a norma é o que e o como fazer, né? Então, isso serve para tudo. Você sei lá, eu quero fazer uma antena de alguma coisa. Então, tem norma para fazer isso aí, né? Não, eu quero abrir, sei lá, um serviço, sei lá,
um frigorífico, alguma coisa. Então, vão pegar os regulamentos aqui as normas regulamentadoras e vão olhar tudo que tem que ser feito. E aí agora como fazer está dentro da outra. Então, eu só queria clarear isso aqui, né, para vocês ter essa diferenciação. Depois que eu vi isso aqui, né, para mim, até coloquei aqui, né, um divisor bem cristalino entre uma e outra, né. E tem a questão também, como eu falei, de ser obrigatório ou não, né. Aí dentro do regulamento, ele é dividido em 14 itens, né, eu vou abordar 2 deles. Um deles é a segurança em projetos e o outro é a questão que eu tinha comentado lá, que é a questão da profissão, né, do ser habilitado. Bom, eu saltei alguns pontos, eu tentar ser um pouco mais direto, né, e um deles é que o 1033, ele trata aqui, por exemplo, de dimensionamento e localização. Então, por exemplo, vocês estão dimensionando aí, né, eu vi algumas aulas que era a locação, por exemplo, do quadro de distribuição. Aí surge aquela pergunta, eu posso colocar o quadro dentro do banheiro? Eu posso colocar o quadro lá de fora? Aí o regulamento aqui está falando, olha, dá uma olhada com calma, né, os componentes e onde se vai ter influência externa ou não, né? Porque ele está olhando aqui, né, observe quem vai operar e observe quem vai construir e quem vai dar manutenção, né? Imagina, eu vou colocar o meu quadro de distribuição a 3 metros de altura, né? Pô, mas daí quem que vai, na hora de construir esse treco? E aí na hora que alguém vai operar, que vai usar. Então, projetistas, pense também nas outras pessoas, quem vai usar, quem vai construir, quem vai dar manutenção, né? E também aquela questão da segurança, né? Então, tem que ser pensado isso aí, né? Então, e aí a NR10, ela aponta nessa situação, né? Então, posso colocar em qualquer lugar? Então, fica essas colocações da NR10 aqui, né? Outra situação é o 1034, onde ele pede também, vocês viram acho que na aula de ontem, os esquemas de aterramento, né? Eu vou usar o quê? TNTT, IT, TNC, TNCS. Eu vou interligar neutro com proteção, não vou interligar neutro com proteção. O meu telhado aqui, ele usa estrutura metálica, eu vou interligar isso no meu sistema de aterramento? Então, são algumas perguntinhas que ele está aqui apontando que vocês devem responder, né? Então, é sempre o que fazer, tá vendo? Ele nunca mostra o como fazer, ele só está dizendo, tem que ter, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, então, o como fazer, ele tem que ficar aí gravado com vocês, né? Outro item é o 3.8, eu estou saltando, né? E claro que a norma, se vocês quiserem para ler ela na íntegra, ela é pequenininha, são 18 páginas, né? Então, você pode ficar à vontade de entrar lá no site e olhar ela inteira, né? E aí, aqui no 3.8, ele solicita que o projetista aí, né, deve atender também as outras normas, né? Então, por exemplo, hoje, como a gente está trabalhando em home office, né? Então, estou fazendo um projeto aqui, mas estou trabalhando no meu computador, então, esse aqui seria, por exemplo, um ambiente de escritório, né? Então, qual norma que eu devo olhar para a minha iluminação, né? Porque vocês estão vendo, por exemplo, lá no projeto, para cada 6 metros quadrados inteiro, eu colocar 100 VA, né? Mas essa norma, senhores, ela está a 5410, ela está em revisão, né? Já passou, acho que o prazo era de 10 anos, em 2018 era o 17 ali, era para já ter sofrido alterações e até agora ainda nada, né? Mas já ela deve ser publicada, o pessoal já estava nos finalmente dessa revisão, né? E aí, então, provavelmente esse ponto ali que vocês estavam aprendendo, ele deve ser retirado. Porque a gente, sei lá, se voltar pouco tempo, uns 10 anos, que a gente ainda utilizava bastante lâmpadas incandescentes, né? Então, de lá para cá, a gente evoluiu para fluorescente e hoje praticamente a LED domina, né? Então, não faz mais sentido fazer aquele dimensionamento, né? Então, provavelmente deve já partir para algum método, principalmente métodos Lumens, né, que seria o clássico, né, de numerotécnica, né? E aí, como essas lâmpadas, elas atendem muito bem a questão da iluminação e também com uma potência bem menor, né? E aí, dentro do projeto, aqui também o regulamento fala que vocês devem verificar também algumas normas oficiais, né? Então, por exemplo, tem normas do município, tem normas do estado, tem normas federais, né? Então, se atentar para isso também, né? Porque, por exemplo, se eu não estou enganado, na Assembleia do Mato Grosso está tramitando um projeto em relação à DR. Então, se esse projeto for aprovado, né, então o DR ele passa a ter vamos dizer assim, um respaldo jurídico estadual, né? Então, a gente também deve buscar, além das normas, vamos dizer assim, técnicas, as normas regulamentadoras, as normas
oficiais e também que alguns municípios ou estado têm, né? E depois esse projeto ele deve ser assinado por um profissional legalmente habilitado, né? Depois vou entrar nesse cara aqui habilitado aí para mostrar como é que ele recebe isso aí, né? Outro ponto que traz aqui o 10.3 é o memorial. Vocês ainda devem abri-lo aí, né? Acho que vai ter aula em relação a isso. E aí, então, o projeto, ele, aqui nesse item, ele recomenda que tenha alguns pontos que devem ser levados em atenção, né? Então, especificar as características, a proteção contra choque elétrico, né? Então, vocês viram aí ontem na aula, né, que esse elemento, ele é conhecido aí como dispositivo DR, né? Aí, uma das perguntas que vocês, projetistas, devem fazer é: eu quero proteger o quê? Se eu quero proteger pessoas, esse texto aqui foi retirado lá da 5410, né? Então, se eu quero proteger pessoas, eu vou usar dispositivos até 30 mA. Porque se eu usar para correntes de sensibilidade maior que isso aí, por exemplo, 100, 300, eu não estou protegendo pessoa, estou protegendo patrimônio. Então, sei lá, você comprou um servidor muito caro lá, sei lá, gastei $300 mil, e aí o fabricante recomenda que use um dispositivo de proteção à fuga à terra, né? Então, correntes maior do que 30 não protege pessoa. Então, eu posso comprar no mercado DRs de 20 mili, de 10 mili, e a corrente de disparo, geralmente, desses dispositivos é a metade. Então, por exemplo, esse de 30 aqui, ele começa a atuar a partir de 15 mA. Ele tem uma faixa, né? Ele não é um cara travado em 30. Então, a partir de 15, ele pode atuar, né? E quando chega em 30, ele deve atuar com certeza, né? Então, muitas vezes o disparo é antes. E uma coisa que eu quero deixar também aqui registrado para vocês é que esse cara aqui, se você olhar embaixo aqui no meu texto, aqui vai estar escrito causado por fuga à terra. Se não tiver fuga à terra, esse cidadão aqui, o DR, ele não atua. Então, imagina aqui, por exemplo, eu coloquei um DR aberto aqui, né, um tetrapolar. Então, a gente passaria aqui as 3 fases e um neutro. E aí, então, imagina o seguinte: você vai lá com seus 2 dedos, né, com a mão só, e insere no polo 1 e 2 aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver meu mouse ou não? Vinícius? O mouse? É possível ver ou não? Não estou conseguindo ver, não. Então, mas então, imagina então os 2 dedos de uma mão. Ele vai fechar entre, sei lá, o polo 1 e o polo 2 aqui, né? E aí, sei lá, tá vindo 1 ampere, aí passa no seu dedo 1 ampere e volta de novo lá para cima 1 ampere. Qual foi a diferença aqui de corrente? Porque aqui a gente está lá de circuitos elétricos, a gente vai ver lei circuital de ampere, né? Então, tudo que entra é igual a tudo que sai. Logo, o fluxo aqui, né? Porque isso aqui é um transformador. Esse carinha aqui, né? Pode ver que tem um fio esmaltado aqui de cobre, né? Ele está envolto aqui, né? E aí, não sei se é possível ver aí, se vocês aproximarem, tem um fiozinho muito fino ali, azulzinho, que é o cara que é a bobina de disparo. Então, por exemplo, ele só vai detectar se entrar, por exemplo, 1 ampere e voltar, sei lá, 0,9. Mas se entrar 1 ampere e voltar 1 ampere, ele não atua. Mas esse cara tem que ir para onde? Tem que ir para a terra. Fuga à terra. Se você encostar os 2 dedos nos 2 polos ali e não tiver fuga à terra, se tiver com uma isolação muito boa, um sapato bom, esse DR jamais vai abrir. Então, se ela, ele é um dispositivo extremamente bom, mas ele não é o cara perfeito, não. Então, assim, para fuga que não é para fuga, para choques ou para passagens que não envolvem terra, o DR não funciona. E aí, outros pontos aqui do DR que vocês devem prestar atenção é o sinal, né? Esse sinal ele pode ser, depende de onde você está colocando, né? Se for em sistemas alternados, é o tipo AC. Se for em sinais contínuos pulsantes, tem que ser um do tipo A. Esses 3 elementos aqui, né, que estão colocados aqui, o AC, o A e o B, são os que estão na 5410. Hoje, por exemplo, se a gente for buscar de um catálogo aí, sei lá, Siemens, Schneider ou qualquer outro fabricante, vai ter aí outras letrinhas, né? Então o pessoal já também evoluiu nesse sentido, né? Porque essa norma aqui, a última revisão foi em 2008, né? Então no mercado vai ter, sei lá, S, K, um bocado de letra lá, né? Mas o que tem ainda na 54 e ela é válida são esses 3 tipos aqui, né? Então, onde eu estou? Meu sinal aqui, estou num barramento CC, né? Pode ser que tenha fuga aqui e aí é solicitado que seja inserido um DR, então tem que colocar um DR do tipo B, né? Ou alguma coisa equivalente a um B, né? Então, são 2 pontos de atenção aqui, né? Então, quero proteger pessoas, no máximo 30 mili, e
aonde é que eu estou ligando esse DR. Então, para DR, eu diria que são esses pontos que vocês, projetistas, devem prestar atenção aí, né? Bem como também, acho que o Dylan mostrou que tinha um casamento entre disjuntor e DR, né? Então, tem IDRs de 25, de 63, então, onde eu estou no circuito, né? Para fazer o acoplamento. Outro item aqui é o C, onde ele trata aqui da descrição, né? Então, por exemplo, estão fazendo lá o quadro de distribuição, né? E aí, então, como é que eu vou identificar o meu circuito? Se vocês colocarem na internet, olha lá, quadros, sei lá, de uma indústria, um quadro um pouquinho maior, né? Ou, no caso ali, de uma edificação maior, você vai verificar que, ou no caso da residencial, né? Você pode lá colocar, literalmente comprar uma fita, alguma coisa e anotar, né? Ah, esse disjuntor 1 aqui é do chuveiro, o 2 é do não sei o quê. Aí eu posso usar também, está previsto, né, na 5410, usar as cores, né? Então, para fase, vou usar, sei lá, preto, vermelho, neutro, vou usar azul, para proteção, eu vou usar verde, verde e amarelo. Então, que tipo de descrição e identificação eu vou enxergar no meu circuito, né? E aí, já dando um link aqui, né, foi mostrado para vocês essa mesma figurinha, né? Então, esses desenhos, eles foram construídos a partir da 5444, ela não é mais válida, mas a gente ainda recomenda que sejam utilizados os símbolos, né, uma questão diria assim, de padronização, né. Então, tudo que tiver lá na 5444, usem. Porque se, por exemplo, sei lá, uma pessoa que cursou um curso de eletrotécnica ou engenharia há 20 anos atrás, ele bate o olho aqui e já enxerga, esse cara aqui é um disjuntor. Aí ele vai olhar, mas o que é esse treco azulzinho aqui, né? Que tá aí, né? Ele fala, mas azulzinho não tem lá na 54. Então, acontece, você cria a sua legenda, e aí esse cara aqui é o DR. Mas eu posso colocar outro símbolo? Então, o que eu recomendo para vocês, projetistas, usem tudo que tiver lá, né? Na 5444. Não tendo lá, aí você cria seu símbolo. Ou buscar, talvez, sei lá... Oi? Surgiu uma dúvida aqui. Pode falar. Uma dúvida perguntando se o DR funciona sem aterramento. Sem aterramento? É? Na verdade, no DR não vai aterramento, né? O aterramento ele vai lá no elemento. Então, por exemplo, sei lá, chuveiro, uma máquina de lavar, né? No DR você vai inserir as fases e o neutro. E aí, então, acontece. Imagina um circuito monofásico, que é esse cara aqui, né? Então, ele está vindo, sei lá, vamos supor, se olhando o diagrama multifilar aqui, por exemplo, do chuveiro, né? Então, vamos supor que ele está entrando aqui pela fase S, vai no chuveiro e volta, né? Então, sei lá, está passando 20 amperes, vai e volta, né? 20 amperes aqui. Mas aí acontece uma fuga. Tá vendo que o chuveiro ele está aterrado? Quem está aterrado é o chuveiro, não é o DR, né? E aí deu uma fuga, aí o DR, opa, entrou tanto, mas não voltou a mesma quantidade. Então, o DR vai abrir o circuito. Uhum. Então, são as massas metálicas, as cargas que recebem o condutor de proteção, entendeu? O DR, se ele recebesse, provavelmente ele poderia atuar de forma indevida. Acho que até ontem o Dylan mostrou várias formas de conexão do dispositivo, né? Não sei se eu respondi de forma apropriada. Respondeu sim, professor. Muito bom. Obrigado. Bom, então vamos lá. Aí eu trouxe aqui um diagrama um pouquinho maior, né? Onde a gente traz aqui um elemento chamado DPS. Depois eu vou entrar nele lá na frente, que foi pedido para falar, né? Não tinha no material original, né? Mas assim, pode ver que o desenho aqui, né? Quando a gente coloca em unifilar, ele fica mais compacto, né? Então, a gente, quando eu trabalho com um projeto, né? Então, a preferência é usar, quanto mais simples, melhor, né? Então, o unifilar é o cara que ele fica mais limpo, né? Claro que o multifilar aqui, muitas vezes ele ajuda no projeto executivo, né? Então, quando o cara vai lá montar o quadro, ele vai olhar, o multifilar para ele ajuda mais fácil, né? Então, o elemento aqui, o primeiro está na fase T, né? O outro está na fase S. Tá mais uma coisinha que eu quero deixar claro aqui para você, é o seguinte, o sistema trifásico aqui está usando essa nomenclatura aqui, né? Vocês podem ver aqui do lado onde está o multifilar, tá? R, S, T e N, né? Então, assim, uma recomendação que eu falo para vocês, não usar T para terra. T para terra pode dar problema, porque tem nomenclatura aqui, ó, RST. Aí o cara fala T de terra, não, T é de T da fase T. A gente pode chamar de 1, 2, 3, ABC, e tem o RST. Então, assim, condutor de proteção é PE, entendeu?
fica para vocês aí, todas as normas sempre vai tratar desse condutor chamado PE, não T. Vai falar condutor T, não tem condutor T. Apesar que o símbolo até parece um Tzinho aqui, né, do proteção. Mas a forma de conduzir a ele, a nomenclatura dele é PE. Alguém falou alguma coisa? Só tô confirmando. Então, vamos lá. O item D aqui, ele recomenda que vocês, projetistas, né, devem colocar algumas restrições de advertência. Então, por exemplo, se projetou lá, por exemplo, deixa eu voltar aqui na figura aqui, o disjuntor aqui, vou pegar aqui o mais alto aqui em cima, né, 63 ampere. É 63 ampere, curva C. Aí, por exemplo, sei lá, aquele disjuntor deu um defeito, aí então você tem que colocar uma recomendação aqui, não, substituir elementos de acordo com o projeto, ou de acordo com o que tiver aqui no memorial, né? Então, você vai colocar algumas características, né, dos elementos, e não pode ser substituído de forma, vamos dizer assim, diferente daquilo. Imagina, você projetou, fez todos os cálculos, verificou, o disjuntor tem que ser esse cara aqui, porque esse cara aqui vai proteger o meu cabo, né? Esse DR aqui vai proteger pessoas com correntes de 30 mA. Olha, não, esse disjuntor que ele está desarmando, mas aí você tem que investigar o que aconteceu no circuito e não lá trocar, né? Vou trocar aqui porque colocar um disjuntor de 100 A que não abre mais, né? Só que aí ele se deixa de fazer a proteção de acordo com aquilo que foi colocado. Então, essas recomendações se colocam dentro do memorial descritivo. E no item G aqui, ele pede para vocês prestarem atenção na questão da compatibilidade, né? E aí a gente vai abrir um pouquinho sobre disjuntor e aí vai entender essa questão da compatibilidade, né? Então, itens que a gente olha no disjuntor: número de polos, tensão, corrente de curto-circuito e a curva de atuação. A corrente de curto-circuito, eu diria que, em relação à compatibilidade, é um dos itens que o pessoal, na grande maioria das vezes, acaba ignorando, e eu diria que é um dos itens mais importantes para garantir a abertura com segurança. Aí um exemplo que eu coloco aqui, e eu até usava dentro da aula quando ministrava disciplina de eletrotécnica, é, por exemplo, assim, o pessoal gosta de malhar, né, academia. Aí você vai fazer o seu supino lá, né, quantos quilos você consegue levantar? Coloca 20 quilos aí, 40 quilos, 100 quilos, coloca 500 quilos, levanta. Aí fala, opa, chega a 500 quilos, não, né? Então o disjuntor, ele estaria na mesma, fazer essa analogia, né, quantos 1000 ampere ele consegue abrir com segurança? Então, qual o nível de curto-circuito que ele está, né? Então, imagina, você está lá na subestação, um transformador de 2 megawatts, você coloca um disjuntor de 1 kg. Rapaz, na hora que der um curto lá, o transformador consegue despejar 50.000 amperes na cara dele, ele vai explodir. Ele não consegue abrir, entendeu? Vai colar os contatos, derrete tudo. Então, esse é um item extremamente importante, né? Naturalmente, os outros aqui, né? Eu estou no circuito monofásico, eu posso usar monopolar, bifásico, trifásico. Então, que tensão que eu estou? Então, alguns itens aqui, e tudo isso aqui tem que estar lá, a compatibilidade desses dispositivos que vocês estão especificando tem que estar de acordo com a instalação, né? Então, eu estou trabalhando na média tensão, eu não posso colocar nada de baixa. Se eu estou na baixa, eu posso colocar coisa de média? Talvez não vai nem funcionar, né? Porque as sensibilidades são diferentes, e o custo também, né? Então, prestem atenção, né, para esses elementos aqui, no caso, sobrecarga e curto-circuito, né? Então, o exemplo que, tipo assim, a gente já, vamos supor que foi dado que o curto-circuito na bucha do transformador é 5.000 amperes. Aí, tem-se um cabo aqui de 150 milímetros e aqui 4.000 amperes. Aí chega no quadro aqui, tem quase 2.000 amperes, né, de curto-circuito. Esse aqui é um curto-circuito trifásico simétrico, daria para calcular também os assimétricos, aí só que a coisa já fica um pouco mais complicada, né? Mas não é complicado de levantar isso aqui é tranquilo, né? E aí, o disjuntor, acho que o Dylan mostrou lá os fatores, né? Então a gente utiliza 2 itens da norma, que é o A e o B aqui, né? E o item A, ele coloca aqui a corrente de projeto. No caso aqui, eu coloquei um chuveiro como exemplo, 24 amperes. E aí a corrente aqui, a gente vai fazer uma correção da corrente do cabo, né? Então, pela norma 2,5 por ampacidade de 6 milímetros, que é a tensão, como ele está pertinho aqui do quadro de distribuição, né? Então não tem que é tensão, daria um cabinho de 1,5. Então, quem prevaleceu aqui foi a ampacidade. Só que dentro lá da especificação de cabo, ainda tem mais um cara, que é chamado corrente de curto-circuito e sobrecarga. Aí fala, por que posso ainda o meu cabo ser definido pelo meu dispositivo de seccionamento automático?
Imagina aqui os senhores que, por exemplo, se eu estivesse passando aqui, mais um circuito, isso aqui daí, ele seria 0,60, né? E se eu tivesse mais um circuito, isso aqui seria menor ainda. Então, imagina que esse fator de agrupamento fosse meio. Se esse fator de agrupamento fosse meio, a gente joga meio na equação aqui, como a temperatura é 30 graus, é 1, isso aqui cairia para 20 ampere, né? Aí a gente olha aqui, o que eu tenho de disjuntor comercial? Eu tenho 20, 25, 30. Aí qual que é a minha corrente de projeto? 24. Putz, aí deu 20 aqui, né, no meu IZ, e agora? Aí, pô, mas meu trecho aqui em cima, eu deixei destacado aqui o trecho 1, né? Ele está super carregado. Aí na hora que você está distribuindo o circuito, você não presta atenção nisso, né? Então, qual uma possível solução aqui? É eu passar um outro eletroduto e distribuir esse circuito aqui. Mas imagina que você é uma edificação que já foi construída, o eletroduto já foi passado, e aí foi pintado, cerâmica, tá bonitinha, não tem como mais passar outro eletroduto. Já está definitivo, né? E agora tem que lançar o cabo aí dentro, né? Então, uma das saídas possíveis seria o quê? Eu passar, então, esse cabo aqui de 6 milímetros para 10 milímetros. De 10, ele já teria uma corrente de 50 amperes. E aí, então, 50 amperes vezes meio, imagina que fosse meio aqui no agrupamento, daria 25. E 25 ele encaixa aqui no disjuntor, né? Então, uma forma também de dimensionar o cabo, não sei se foi colocado para vocês, é o nível de curto-circuito e sobrecarga, né? Que seria o disjuntor. O disjuntor também pode definir o cabo. Mas, assim, é aquele caso que você vai usar em última situação, né? Ó, eu fiz de tudo aqui, eu não tirei todo o circuito aqui, e aí eu tenho que aumentar a seção do condutor para poder atender e ter um disjuntor que encaixa na faixa aqui, né? E o item B aqui era um item que ele era utilizado bastante quando era aquele disjuntor que foi apresentado para vocês, que é o pretinho NEMA, né? Ele era a faixa dele de atuação ou não atuação era entre 1,10 a 1,30, né? Então, eu tinha que fazer uma correção. Esses disjuntores aqui, que usam essa norma 60898, que são os DIN, padrão DIN, ele já usa corrente de atuação garantida entre 1,13 e 1,45. Então, quando I2 é igual a 1,45, né? Se iguala as duas aqui, corta 1,45, o que acontece? IN é menor ou igual a IZ. Aí, se vem aqui no item A, ó, já está atendido. Então, uma vez que você usa essa norma aqui, o item B ele acaba sendo anulado. Mas se usar fusível ou disjuntorzinho aqui, ele, apesar que foi até cancelado, não pode mais ser vendido, né, ou fabricado, esse item B acaba, para esses disjuntores aqui, você ignora ele, passa direto, só o item A já atende, né. E aí, então, do disjuntor, a gente tem que prestar atenção na questão da quantos polos a gente está, né, que circuito que é, se é mono, bi, tri, a corrente nominal, a curva de disparo, que foi comentada com vocês aí, né, e aí esse ponto que eu trouxe aqui hoje, que era do curto-circuito, fundamental, né, para colocar o elemento adequado do circuito no local certo. A curva aqui, por exemplo, assim, como é um elemento resistivo, então eu quero que ele enxergue um curto-circuito mais rápido. Então, para um disjuntor curva B, o que é curto-circuito para ele se for esse cara aqui de 25? Então, aqui, ó, a faixa de curto-circuito, se vocês olharem aqui embaixo na curva B, está de 3 a 5. Então, de 3 a 5 vezes o que tiver na nominal, a nominal aqui é 25, então 3 vezes 25, aqui então seria 75 amperes. E a parte superior, 125. Então, de 75 a 125 é a faixa de curto-circuito dele. Então, essa corrente para esse disjuntor, curva B, seria curto-circuito. E aí, por exemplo, esse mesmo disjuntor, só com a curva D, vou pegar o extremo lá agora, ele vai de 10 a 20. Então, ele seria de 250 a 500 amperes. Então, qualquer coisa para baixo de 250, ele vai entender como uma sobrecarga. Aí você sobe numa curva aqui e vai olhar, sei lá, ele está aqui, imagina, sei lá, você está com 25 amperes, mais uma curva D. E aí a gente olha, por exemplo, ali no 5 vezes. Então, se a gente subir no gráfico ali, mais ou menos ali vai dar, vamos fazer uma aproximação grosseira, a parte de baixo da curva está em 2 segundos, e a parte de cima está mais ou menos ali entre, sei lá, entre 10 e 6 segundos, né? Então, esse disjuntor, por sobrecarga, se for 5 vezes a nominal, ele, se fosse curva D, ele atuaria entre 2 e, sei lá, 7 segundos. E se ele fosse já uma curva B, ele já atuaria instantâneo, né? Que é o tempo ali de 10 milissegundos, né? Então, saber escolher a curva é fundamental. Sei lá, você está com o seu... Pega um outro aparelho, ar-condicionado. Só que o ar-condicionado, ele é um elemento que ele tem uma corrente transitória, né? Ele não é igual o chuveiro, que é um degrau aqui, né? E por ser transitório, ele pode, sei lá, saltar
de 5 vezes a nominal, alguns fabricantes podem ir até 15 vezes, né? Então, dependendo do quanto que ele vai saltar, né? Ele salta ali, fica, sei lá, durante 5 segundos, depois a corrente cai para nominal, né? Imagina que esse cara aqui fosse essa corrente aqui não fosse de um chuveiro, e sim fosse de um ar-condicionado, e ele saltasse 5 vezes esse valor aqui, né? Então, se ele saltar 5 vezes, eu não posso usar uma curva B. A curva C, talvez, eu teria até que descartar também, se ele cair dentro da faixa aqui, né? Então, talvez, se fosse esse cara aqui um ar-condicionado, e como é uma carga que ele faz essa partida, né? Para ele não pegar indevidamente, eu teria que usar uma curva D para esse elemento. Então, para cada tipo de carga que eu estou partindo, acionando, eu tenho uma curva apropriada, né? Então, isso aí eu espero ter complementado um pouquinho do disjuntor, né? Aí, como foi pedido para falar um pouquinho de DPS, lá na tabela 31 da 5410, ele traz um negócio chamado categoria. O que é essa categoria? Então, tem alguns produtos, por exemplo, ali, eletroeletrônicos, eu até coloquei exemplo aqui de um notebook, né? Então, quando vem uma frente de onda ali, né, de uma descarga, proveniente de descarga atmosférica, geralmente, um surto de tensão, a onda vem, sei lá, está vindo uma onda de 10 kV. E aí, então, os DPS aqui, né, você pode ver na figurinha, eu tenho, sei lá, entre as categorias aqui, foi colocado DPS, né, e aí pode ver que a onda ali, ela vai amortecendo, né, então, qual que é a função do DPS? Ele vai dar um caminho alternativo para esse surto, e aí esse surto vai reduzindo ao longo do trecho, né, mas naturalmente é um parâmetro que a gente, depois vou mostrar ali de um fabricante, ele é a tensão, chamada tensão residual, né, quanto é que ele deixa passar. Não sei se todo mundo já fez a eletrônica 1 aí, lá a gente tem um negócio chamado Zener, diodo Zener, né? Então, diodo Zener, tensão, sei lá, de 12 volts, 10 volts. Se a tensão passar, o diodo Zener, ele muda lá as suas características e bloqueia, né? Nada passa, claro que ele tem um limite também, né? Se você subir demais, você estoura ele, né? E o DPS aqui também, né? Então, dependendo da tensão que vem aqui, se ela tá vindo um surto, imagina, um surto de 50 mil volts, ele pode detonar na hora o DPS, né? Mas se vem um surto que ele suporta, né, foi amortecido pelo sistema de descarga atmosférica, e aí, então ele confina e reduz, né. Então, por exemplo, aqui, categoria 4, a gente tem aqui medidores de energia, no caso, ele tratava lá, acho que em relação aos analógicos, né, então eles têm a capacidade de suportar aí, tem que ter a capacidade de suportar até 4 kV. Aí na categoria 3 a gente tem disjuntores, motores, então são cargas que elas suportam mais esses surtos, né. E aí a gente vai entrando para a parte de eletrônica, você vê que componente eletrônico geralmente você pega o datasheet e ele vai estar lá, qual é o máximo de tensão que ele suporta, você vê que é pouquinho. Então, qualquer coisa arrebenta ele, então você tem que ter elementos aqui para amortecer isso, né? E um elemento que a gente usa para amortecer é o DPS. Naturalmente o DPS, ele é um elemento que ele vai depender se a gente vai usar um negócio chamado de gerenciamento de risco. Então, dentro da 5419, se não estou enganado, são 58 equações que elas entrelaçam uma na outra, então se calcula a equação 1, o resultado da 1 se joga na 2, da 2 pode jogar na 3, a 3 joga na 4, vai jogar na 50 e lá vai alguma coisa. Então, tipo, não dá para fazer na mão, você tem que ter uma planilha, né? Então, geralmente a gente usa aí no Excel, nós pode pegar lá 58 equações e assim, fazer uma programação bem simples, básica, uma amarrando na outra coisa aqui, né? Que é 5410, ele indica, né? Deixa eu talvez até voltar, né? Uma figurinha mais atrás ali, que tá mais fácil de ver, essas aqui. Então, por exemplo, você imagina que o DPS aqui, um deles aqui, deu defeito. Esses de fase, né? Porque a gente tem proteção aqui, pode ver aqui na entrada do quadro, um disjuntor tripolar, né? Então, imagina que, sei lá, o DPS na fase A aqui, na R aqui, ele entra em defeito. Ele desviou o surto de tensão que era para fazer, fez o serviço dele certinho, só que ele deu defeito. E aí, uma vez que ele entrou em defeito, imagina, quem que vai abrir aqui, né? Isso aqui vira um curto-circuito, né? Então, quem abre é o disjuntor aqui de cima, o geral. Aí você perde toda a sua instalação porque um DPS entrou em defeito. Então, a 5410, ela recomenda que você coloque alguma coisa aqui, para caso esse DPS entre em falha, ele abre, esse só perde o DPS. Toda a instalação continua funcionando normal. Então, isso aqui também demanda, naturalmente, de que seja inspecionado, né? Então, de certo em certo tempo, alguém tem que abrir o quadro e olhar, né? O disjuntor abriu, o que aconteceu? O DPS falhou, né? Aí alguns DPS, eles trazem um indicativo, né? Se ele está operacional normal, ele fica, sei lá, geralmente verde, e se der defeito nele, ele vai estar, sei lá, ele vai sinalizar com uma cor, né? Esse aqui tem que trocar agora, né? Depois vou mostrar
uma fotinha de um DPS ali, né? Aí uma das curvas que a gente, por exemplo, desses dispositivos aqui tem, são essa aqui, a CBEMA e a ETIC, né? Então, é que naturalmente esse cara aqui, para ser vendido, ele tem que o quê? Passar por alguns ensaios, né? Também não é qualquer coisinha que vai lá, deu um surto ali de 600 volts, aí queimou o computador. Não, ele também não é assim, né? Então, ele tem que atender alguns requisitos, então, são duas curvas aqui, onde ele vai, o pessoal faz um ensaio, né? Então, uma vez que ele passa pelo ensaio, então, por exemplo, categoria 4, ele tem que suportar uma pancada aí de 4 kg, né? E os de categoria 1 aqui, até 800. Então, e aí quanto tempo? Aí se a gente olha aqui na figurinha, aí vai ter que, sei lá, zero na ETIC aqui de baixo, né? Por exemplo, lá tem um distúrbio ali, né, de 500%. Quanto tempo ele pode aguentar? 0,10 ciclo. A gente está falando em 60 Hz, né? Então, é muito pouco tempo, né? Então, mas ele tem que aguentar aquele 500 vezes o valor nominal. Então, se for 127, então é 500 volts. Ele tem que aguentar 500 volts por esse tempo aqui. Aí, conforme vai passando o tempo aqui, né? Você vê que a faixa ela vai apertando, né? 20 milissegundos, ele tem que suportar ali 120%, né? Então, sei lá, deu alguma coisa na nossa subestação, o pessoal fez um chaveamento banco capacitor, a tensão deu uma oscilada, nem foi uma atmosférica, uma oscilada, e esse cara aqui tem que aguentar, não pode queimar, não. Mas se ele entrar na região aqui sujeita a dano, claro que o fabricante não vai fazer uma coisa para aguentar tudo e qualquer tensão, né? Então, se ele vai melhorando a qualidade do equipamento, isso fica caro, né? Então, tem que chegar ali, e geralmente o pessoal fica sempre no mínimo, né? Então, atender o mínimo, ele já põe no mercado para vender, né? E aí, então, o DPS aqui, a gente tem, basicamente, são 3 classes, né? Classe 1, classe 2, classe 3. E aí, dentro lá da 5419, ele aponta onde a gente vai colocar esse DPS. Então, por exemplo, aqui, se a gente for ver no texto aqui, o classe 1, o classe 1, ele fala assim, você colocar no quadro de entrada. Então, você está fazendo aqui no residencial, e aí fez o gerenciamento de risco, e aí ele falou, olha, você tem que ter um DPS na entrada. Então, por exemplo, aqui no diagrama unifilar está escrito QM1 aqui, né? Então, se fosse colocar, então, o gerenciamento de risco apontou que você deve colocar um DPS lá para resolver o problema de surto, então esse cara está colocando lá no quadro de medição, né? Onde está o medidor ali, né? Então você coloca lá esse cara lá, porque ele está na zona aqui ZPR0 para 1, né? Mas aí, por exemplo, se o gerenciamento apontar aqui na categoria 2, onde ele vai estar? É dentro do quadro, que nem está nesse exemplo aqui do diagrama unifilar, né? Então, categoria 2 ele entra aqui. Não, eu tenho uma carga muito sensível, né? Se ela comprar um equipamento lá, eletrônico, e ele trabalha em 12 volts, e qualquer coisa ali que subir ali uma frente do ano que vem, detona ele. Então, se você usar lá uma categoria 3, né? Que é extremamente sensível. Então, ele está praticamente na tomada do equipamento, né? Então, aonde eu vou colocar cada um? O gerenciamento vai apontar, né? Então, você está fazendo gerenciamento de risco lá, e aí você colocou um classe 1 aqui, né? O risco ainda é alto. Aí, qual classe 2? Continua alto, é classe 3. Então, mas é uma coisa que ela não é tão simples de ser levantada. Não sei se vocês vão entrar nisso aí, né? É bastante extenso, né, esse conteúdo. Eu só estou trazendo de forma mais, assim, geral, né? Outra coisa que a 5419 traz é a questão de... Porque você pode ver aqui, depois do TPS, tem um símbolozinho de proteção aqui, né? De terra, né? Então, classe 1, ele fala que o DPS tem que ser ligado, se for com fio de cobre, né, no mínimo 16 milímetros. Classe 2, 6 milímetros, e o classe 3 ou outros, 1 milímetro. Então, deve se atentar a isso também, né? O projetista está fazendo lá igual a DPS, então, que classe que eu estou usando? Classe 1, 16 milímetros de cobre. Né? Se for usar outro material, tem que dar uma olhada lá na norma, que ele vai apontar o cabo mínimo, né? Tudo aqui é mínimo sempre. E aqui, por exemplo, eu trago de um fabricante aí, né? São 2 frentes de onda que geralmente o pessoal gosta de mostrar, né? Essa 8 por 20 e a 16 por 350. O que isso quer dizer? Que com 8 microsegundos, ela estaríamos assim no máximo, e com 20 microsegundos ela estaria com 50% desse valor, né? E aí vocês podem ver ali, por exemplo, que o tempo de resposta desse fabricante ali, ó, ele é menor que 25 nanosegundos, né? Então acontece, o disjuntor, vamos supor, ele conseguia, sei lá, um disjuntor, diria que quando ele abre com 4 milissegundos, 2 milissegundos, ele abre muito rápido, só que também ele é muito caro. Os disjuntores, geralmente, eles vão estar, os que a gente compra aí, né, eles são um pouco lentos, ele vai abrir, ele, sei lá, com 200 milissegundos, só que com 200 milissegundos perto de uma frente de onda que está na casa dos microsegundos, tipo, já aconteceu em descargas atmosféricas, surto passou e o disjuntor não viu nada, né? Então, a gente tem que ter um dispositivo tão rápido quanto a descarga, né? Então, do DPS a gente tem que, então,
olhar, o gerenciamento vai mostrar para a gente a classe, né? Então é classe 1, classe 2, classe 3, e aí 3 itens mais que a gente deve prestar atenção no DPS, que é a tensão nominal, né? Então, vocês estão projetando aí uma residência, né? A tensão é 220, é 127. Então, de acordo com a tensão, você vai olhar nos catálogos dos fabricantes, né? E aí, uma vez, por exemplo, vou pegar o primeiro caso ali, que é 220, a tensão de operação dele, para ele fechar assim, o circuito e aterrar aquele ponto, né? É 275. E aí, qual que é a tensão que ele vai deixar passar, né? Então, por exemplo, pegar o primeiro modelo ali, ele, segundo o que está ali no manual, no datasheet, ele falou que deixa passar um surto ali, ó, menor que 1.2 K, né? Mas se você identificou que o seu equipamento ele suporta no máximo 1, então você tem que buscar um cara que deixa um resíduo menor que 1, né? Então, ali, por exemplo, o 110 está ali, 175, os dois ali são de 0,8, né? Então, por exemplo, se fosse 1 kV, né, o equipamento, a sensibilidade dele, você já teria que rebaixar ele, talvez colocar um classe 2 lá na entrada para pegar, sei lá, o surto, tá vendo, sei lá, um 5K e derruba para 1.2, ele faz uma coordenação inserindo mais um na frente, né, para derrubar para 0,8, conforme estava aquela figurinha inicial lá no, que tinha mostrado ele, o surto vindo e caindo, né, então você tem que também pensar na questão da coordenação. Claro que esse tipo de dispositivo aqui, geralmente em residência, eu diria que é difícil de usar, né, porque quando a gente faz gerenciamento, geralmente o risco é aceitável, né. Mas claro que, por exemplo, para locais onde são montanhosos, né, imagina uma casa num lugar, um morro, né, bem alto, a descarga ela pode, sei lá, danificar direto o equipamento. Ah, pô, uma televisão direta vive queimando, né, já vive queimando. Então, nesses locais onde a incidência de descarga ela é mais contínua, então é ideal fazer o estudo para ver e aí qual solução a gente vai usar, né. Então, ela demanda mais informação, mas o básico seria isso aqui, né? Uma vez que você conhece a classe dele, você vê a tensão que está, a tensão de operação e o nível que vai sobrar para o equipamento, né? Então, a gente encerra o item aqui de segurança em projetos, aí eu vou dar um pulo aqui para o habilitado, qualificado, capacitado e autorizado. Eu acho que eu acabei, não sei se está muito rápido, mas eu falei ali do DR, falei do disjuntor, falei do DPS, que foi colocado, né? E aí, tudo isso a gente está navegando dentro da NR10, né? Tá vendo? Então, fazendo um link geral com a coisa aqui, né? Habilitado. Se os senhores estão aí, por exemplo, na Universidade Federal ou em outra instituição, né? Elas têm a capacidade, né, de fornecer essa qualificação, né? Então, tudo que for ligado ao MEC, né, principalmente ao MEC, então, Universidade Federal do Mato Grosso, UNIC, Univag, Unemat e outras que têm credenciamento no MEC, elas têm a capacidade de qualificar. Então, uma vez que você é qualificado, você recebe o seu diploma, né? E aí, depois que o seu diploma em mãos, né, você vai até o conselho de classe, no caso nosso, como engenheiro eletricista, ou engenheiro de segurança, busca o CREA, e aí você solicita o seu registro, né? Aí, uma vez que você está com o seu registro, você faz o curso de NR10, o treinamento, né? Porque a gente está visando o quê? Trabalhar em instalações de serviço com eletricidade, né? Então, você treina lá, faz o treinamento de NR10, curso básico é 40 horas, o CEP mais 40 horas, e ele tem validade por 2 anos, né? Então, a cada 2 anos tem que ir lá fazer reciclagem, e aí, uma vez que está empregado, a empresa vai emitir autorização para você fazer o quê? A instalação ou serviço em eletricidade. Então, esse é o caminho, vamos dizer assim, natural para quem quer fazer serviço em instalações elétricas, né? Mas ele também pode ser alcançado de outra forma. Então, alguém, no caso, um engenheiro eletricista ou eletrotécnico ou afins, assim, né, que tenha habilitação e tenha autorização de uma empresa, né, ele vai o quê? Capacitar, por exemplo, imagina um eletricista, né? Então, esse profissional habilitado, ele capacita aí um eletricista, e esse eletricista vai também receber o treinamento de NR10, e ele pode trabalhar sobre a responsabilidade desse profissional autorizado e habilitado, né? Então, ele também pode atuar em serviço de instalações elétricas. Então, esses são os caminhos possíveis para quem quer trabalhar diretamente com instalações elétricas, né? E já aproveitando o gancho que eu tenho, né, com vocês aí, em relação, eu quero apresentar aqui para vocês também, eu vou chamar de CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, onde são as competências que o engenheiro eletricista tem, né? Se a gente entrar também no CBO, você pode buscar qualquer outra profissão. Pode buscar lá, sei lá, barbeiro, pessoa que vai trabalhar em auxílio de limpeza, então lá vai ter todas as categorias, né? E aí, o que o engenheiro eletricista, ele pode, devido a esse conhecimento que estão recebendo na academia, né,
quais são as áreas de competência que ele tem, né? Se a gente for ver aqui na macro, né, claro que se pode abrir cada item aqui, ele vai ter pelo menos uns 10 elementos, uns 10 itens dentro de cada um aí, né? Então, é projetar, especificar, planejar, elaborar, coordenar, desenvolver. Você pode ver que são tarefas, dizer assim, né, que elas são mais intelectual. Então, um engenheiro, ele pode ir a campo e usar alicate, chave de fenda, fazer um serviço lá e parametrizar um relé, alguma coisa, ele pode. Só que, geralmente, os trabalhos, eles são mais intelectual, né? Então, muitas vezes, a gente, dentro do curso, acaba um pouco frustrado, né? O curso é muito teórico, né? Não tem nada prático. Mas se a gente for ver aqui, ó, não sei o que eu tô falando, tá dentro do Código Brasileiro de Ocupação, né? O que o engenheiro pode fazer? Aí sai lá fora, você, putz, não era bem isso, né? Então, o engenheiro tem essas competências, né? E aí, bem como também a gente pode buscar dentro da resolução 218 do CONFEA, aí você já veio até falar, o artigo 8º, artigo 9º. O que é esse artigo 8º, artigo 9º? Então, ele é uma resolução do CONFEA, né? Então, a partir do CBO e do que está aqui no CONFEA, o MEC, ele olha, então ele vai montar a grade e vai indicar o que deve ter dentro de um curso de engenharia elétrica, né? Então, aqui no artigo 8º aqui, pode ver, por exemplo, ó, são 18 atividades, né, do qual vocês podem trabalhar com geração, transmissão, distribuição, utilização de energia, equipamento, material. E o artigo 9º aqui, trabalhar, assim, resumindo, com questão de comunicação, né? E aqui eu deixo os 18, né, itens que pode, tanto o artigo 8º como o artigo 9º, né, para o engenheiro eletricista. Aí está lá, supervisão, estudo, direção, ensino, pesquisa, elaboração de orçamento, fiscalização. E muitas vezes a gente sai para o mercado de trabalho e aí pergunta, né? O que dá dinheiro aí, né? Então, os serviços que dão mais rentabilidade são os serviços mais intelectuais, né? Do que os serviços onde o engenheiro possa ir lá e ser um engenheiro que vai meter a mão na massa, né? Então, quem trabalha mais com o cérebro, provavelmente, principalmente nessa questão aqui de fiscalização, execução, coordenação, são as profissões onde tem maior remuneração no mercado. E aqui são os outros itens, né? Como eu falei, abordar somente dois, né? Que é esse da habilitação e o do segurança em projeto. O que eu tinha para apresentar, não sei se eu excedi o tempo de vocês, seria isso. Espero ter, de alguma forma, contribuído, né? Como eu falei, a norma ela não é muito grande, são 18 páginas, você pode lê-la com tranquilidade, né? Vou interromper aqui a apresentação. Muito boa apresentação, professor. Conseguiu ensinar para a gente bastante coisa. Agora, passando para as perguntas, teve uma pergunta aqui nas mensagens, perguntando quanto custa esses treinamentos de NR10. Cara, agora se me apertaram, hein? Mas há uns anos atrás, esses cursos geralmente eram na faixa de 400, 500 reais, né? Mas eles, como massificou bastante, pode ser que esteja mais barato hoje, né? Antigamente, acho que o Senai oferecia, né? Aí hoje acho que tem bastante, até online, né? Então, provavelmente, talvez o preço tenha até caído, mas vamos por pelo menos uns 300 reais, né? Mas talvez um pouquinho mais, sei lá. Teve algumas dúvidas aqui que o pessoal foi muito recorrente durante as aulas, sabe? Aí eu vou fazer elas para o senhor. Tomadas do banheiro precisam de IDR, sendo que é uma área que tem uso de água? Bom, se é uma área que ela pode, sei lá, a gente lá na 54 ele fala áreas molhadas, né? Então, se é uma área que ela pode ser passiva de receber ali jatos d'água, respingo d'água, então deve ser colocado DR, né? Não só do banheiro, né? Então, por exemplo, lavanderia lá, então você vai ter que inserir com certeza DR, né? E tomadas que atendam a área externa também, né? Que possam sofrer, né, intempéries, né? Entendi. A segunda pergunta: quais são as regras para dimensionar o terra? Coloca as mesmas dimensões que a fase do aparelho? E quanto uso
vários aparelhos no mesmo terra? Bom, em termos de bitola, ele pode ele sofrer alguma redução, mas para seções bem altas, né? Geralmente, ele vai indicar ali, sei lá, pelo menos um 2,5, né? É a seção mínima que tem ali, né? Mas isso vai variar muito, né? Então, por exemplo, sei lá, você dimensionou um circuito de chuveiro e ele deu 6 milímetros, então o condutor de proteção ele vai receber talvez essa bitola aí, né? Você vai poder ter redução, sendo enganado lá, acho que é acima de 25 milímetros, né? Então, abaixo disso ele vai ter que seguir a bitola do condutor de fase, né? Então, por exemplo, se eu passei no eletroduto, acho que é a questão comum que foi colocada aí, né? Então, sei lá, eu tenho 4 circuitos, e aí, tipo, eu posso lançar 4 condutores de proteção? Posso. Mas a norma permite também que eu lance um só, mas eu vou lançar o maior, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho 4 circuitos, 3 dele é 2,5 e um é 6. Então, eu lanço só o de 6 milímetros de proteção. E aí, claro que na caixa lá na frente de passagem, eu jampei e vou fazendo a sequência, né? Mas eu posso usar em trechos ali o maior condutor de proteção dos circuitos, né? Então, olho quem é o maior, eu posso usar só um. Isso dá uma certa economizada, né? Mas eu, se quiser passar individual para cada um, posso. Entendi. Mais uma pergunta. Posso usar o mesmo neutro para vários circuitos? Bom, o neutro, a 5410, ela não recomenda compartilhar, né? Porque tem algumas cargas que ela podem causar algumas perturbações, né? E aí, então, o ideal é que ele permaneça no seu devido circuito, né? O condutor de proteção, ele permite eu compartilhar, mas o neutro não. Uhum, entendi. Uma pergunta aqui, professor, o senhor poderia explicar novamente o motivo pelo qual os disjuntores de circuito de aparelhos condicionadores de ar pertencem à curva C ou D? É porque elas são cargas que elas têm, vamos dizer assim, um transitório, né? Então, alguns equipamentos, principalmente esses que usam motores, né? Eles solicitam uma corrente bem elevada na partida, né? Então, sei lá, alguns ar-condicionados, isso é em torno de 5 vezes, mas assim, isso vai depender muito do modelo do fabricante, né? Então, esse é um valor, vamos por assim, mágico, 5, 6, 7 vezes. Então, se a corrente for 10 amperes, por exemplo, então na partida ele vai puxar quanto? Se for 5 vezes? 50, se for 7, 70 vezes. E aí, por exemplo, se o disjuntor for aí você definiu que o disjuntor que você vai usar lá é de 10 amperes, né? Que tá próximo do nominal ali, né? E aí, um curva B, essa corrente para ele vai entender como curto-circuito. Então, na hora que você ligou o disjuntor, ligou o seu ar-condicionado, ele vai enxergar aquela corrente alta e vai derrubar na hora. Então, o que se faz? Você muda de curva. Não muda assim, a corrente nominal do disjuntor. Você mantém lá os seus 10 amperes, 13 amperes, mas aí você muda a curva. Que aí ele enxerga o equipamento partindo e não desliga, né? Entendi. Mais uma pergunta aqui. DPS tem seção mínima? Bom, foi mostrado ali, né? Então, dependendo da classe dele, sim. Classe 1, 16 milímetros em cobre. Classe 2, 6 e as outras, pelo menos 1 milímetro. Mas isso é cobre, né? Dá para olhar o tipo de material. Não sei te dizer agora aqui, né? Tem que consultar lá na 5419. Vou ver aqui se tem mais alguma dúvida aqui.
Aqui é uma pergunta. Por que precisa ter fuga à terra? Não, no caso não é. Não sei se a pergunta foi elaborada de forma adequada. É que assim, o DR ele só vai atuar em fuga à terra. Uhum, Se não tiver fuga à terra, ele não atua. Porque a corrente, ela necessariamente ela tem que ser diferente. Tipo assim, ela entra na bobina ali, né, que é o toroide. Então, como eu falei, entra 1 ampere, ele tem que voltar pelo neutro ou pela outra fase. 1 ampere, igualzinho. uhum. Tudo que entra tem que voltar. Se existir fuga à terra, ele vai entrar um valor e vai voltar outro. E nisso aí, há uma diferença de corrente, há uma diferença de fluxo, então, e se tem, o toroidinho é um transformador, então se há variação de fluxo, há o quê? Produção de tensão. Se produz tensão, o DR entende que alguma coisa fugiu e ele manda abrir. Então, se não fugir a terra, ele não abre. Então, sei lá, se você pegar entre fase e neutro, como foi dizer com a mão, né? Encosta os dois dedos no polo lá, vai passar corrente pelos seus dedos, é um choque e o DR não abre, porque não aconteceu fuga à terra. Então, para ele atuar, tem que ter necessariamente fuga à terra. Por isso, do cuidado dos esquemas de aterramento lá, né? Então, se eu estou num esquema TT, eu ligo de um jeito, se eu estou no esquema TN, é outro jeito. Então, o equipamento, ele tem a massa dele tem que estar sempre ligada ao condutor de proteção à terra, né? Para justamente, se caso ocorra um problema, se dá um caminho para que a corrente vá, né? Diferente do normal, né? E aí ele enxerga, então, essa fuga à terra. Se não enxergar fuga à terra, o DR não abre. Entendi. Mandaram mais uma aqui. Quais são os procedimentos padrões para definir que a instalação elétrica está desenergizada e segura para a manutenção? Bom, esse item eu pulei lá, né? Mas, assim, uma das formas que a gente faz é fazer uma inspeção visual, né? Então, você abre lá o quadro de distribuição e vai olhar o disjuntor, não sei se é o principal ou algum dos circuitos, né? Se ele está aberto. Uma das primeiras coisas a fazer, né? Uma vez que você olhou que está desligado, a recomendação da NBR 54, da NR10 é que você bloqueie, de alguma forma. Então, sei lá, se o quadro possui como travar com cadeado, você trava. E aí coloca uma plaquinha indicando, né, ó, estou trabalhando lá no, sei lá, imagina que é uma proteção de um motor de uma bomba, né, está lá, sei lá, 200 metros do quadro. Então, você trava o quadro e escreve, estou fazendo manutenção do serviço, né, então, assim, quem vai fazer o serviço? Então, o cara vai lá, olha o quadro, bloqueia e vai fazer o serviço. E aí ele fica com a chave, só ele. E aí, naturalmente, você vai chegar no local e não vai colocar na mãozona, né? Então, vai lá com o multímetro, dá uma testada, né, para ver, abriu mesmo, abriu. Então, alguns procedimentos são essenciais, porque, como eu falei, né, a gente tem que conhecer o perigo. Uma vez que conhecer o perigo, você sabe que ele pode causar lesão ou morte, então, e aí, são procedimentos que, naturalmente, dependendo da complexidade do circuito, você tem que checar outras coisas também, né? Mas o básico seria isso aqui, né? Estou me referindo à instalação residencial, né? Uhum. Agora, para o industrial, tem muito mais coisa para fazer, né? Entendi. Mais uma pergunta aqui. Os esquemas de aterramento TN, TNC, TNS, tem algum desses que é mais recomendado ou depende da situação? E qual é o mais usado na prática? Cara, isso varia muito. Não dá para falar assim, ó, qual que é mais usado. Se a gente for ver, por exemplo, o TNC, talvez seja um dos caras mais usados, porque você vai economizar cabo, né? Então, ao invés de você levar mais fios, que seria o TNCS, né, separado, você faz o comum. Você chega no quadro, aí você faz a abertura, né, para fazer separado. Então, vem do transformador comum, e ali você faz a abertura depois do transformador. Mas essa é uma filosofia que varia muito de local para local, né? Tem empresa que vai, não, eu quero fazer separado porque quero garantir tal item de segurança, mas não há assim, um item que seja mais determinante que o outro, né? No caso, por exemplo, do TT, ele é um esquema de aterramentos que foi desenvolvido especialmente para o hospital, porque lá tem muito equipamento com ruído, principalmente, por exemplo, se a gente falar de bisturi elétrico, eletrônico, né? Eles chaveiam em alta frequência, então aquele cara ali ele pode poluir muita rede
Imagina você está ali com seu computador aqui, o meu está plugado aqui na rede de energia, né? E aí começa a vir um lixo, um ruído muito forte aqui, né? E aí começa, sei lá, imagina, ele começar a teclar sozinho, desligar, então, tipo assim, interferências, né? Então, devido a esse tipo de coisa, então, é recomendado que seja ATT. Mas é para cada local, a questão financeira, tirando do específica do hospital, acaba mandando mais, né? Então, geralmente o pessoal tem a solução apropriada, tem a solução técnica, mas aí o financeiro que acaba definindo alguns pontos, né? Então, falar qual que é o mais usado, não saberia dizer, mas a questão econômica, eu diria que é fundamental nesse ponto. Uhum. E o mais recomendado depende da situação, né? Sim. Então, por exemplo, se você vai usar um DR lá, né, sei lá, na entrada lá, então já tem que separar desde o começo, né? Uhum. Não, eu vou dar um DR lá para frente, então, junto. Então, dependendo da situação, né, então, são casos e casos, né, então, vai depender muito aí da filosofia de projeto, aí, do que quem está contratando vai querer, né. Claro que você vai explicar, né, aqui vai, mas no final das contas, assim, é dinheiro. Quanto é que o cara vai gastar e quanto é que ele vai ganhar de proteção. Talvez você vai colocar um cabo lá e falar, isso aqui vai proteger, aumentou a confiabilidade do seu circuito em 1%, só que você gastou 10% a mais no orçamento, né, então, acaba não indo para frente uma situação dessa aí. Né? Entendi. Acho que, tô olhando aqui, acho que não tem mais, não tem mais nenhuma dúvida. Então, eu vou finalizar. Ninguém mandou mais nenhuma dúvida aqui para mim. Deixa eu ver aqui nos comentários. Nada? O professor está com som já. Não sei se alguém dormiu ainda. Tentei deixar mais claro possível, né? Foi uma excelente apresentação, professor. Eu tentei ser mais curto que o Dylan, que as aulas dele são grandes, hein? Pois é, acabou indo mais rápido que ele ainda. Umas aulas dele, 2 horas e pouco. Não, mas para ele sentir também na pele, né? Que ficar falando. Mas é bom, né? Ter essa experiência que vocês estão tendo aí, né? De poder passar, né? Porque a gente aprende muito fazendo o que vocês estão fazendo, né? Ensinar eu diria que é uma das formas mais boas de aprender. Porque você vai ter que ler muito, né? Então, por exemplo, assim, eu não sei se o pessoal tem usado, eu deixei um material até um pouquinho grande, né? O pessoal até reclamava na época, os alunos, acho que são 31 aulas, eu tinha de slide, acho que era mais de 1.800 slides, dá em torno aí de mais de 60 slides por aula, né? Os caras ficavam, pô, mas é muita coisa, né? Mas aí acontece o seguinte, até hoje eu carreguei, o meu deu 30, né? Eu não consigo... eu penso no negócio e vou anotando, então o negócio vai enchendo. Mas eu prefiro deixar muitas vezes escrito, porque, cara, é muita informação, e aí a gente tem que usar a nossa, vamos dizer assim, capacidade de raciocínio para outras coisas mais úteis, né? Então, eu deixo lá, então quando eu quero consultar alguma coisa, ele está lá pronto, né? Então, pessoal colocando aí 100 slides, né? Era em torno, uma média, tinha aula que tinha até uns 120, mas era bastante figura, né? Então, acaba ficando tranquilo, né? Então, hoje, por exemplo, se eu voltasse lá, eu ia dar uma encolhida nisso aí, né? Não sei se acho que o professor Rogério está lá hoje, né? Não sei se está usando o mesmo material. Mas claro que não é um material só da minha autoria, né? É um material que já vem aí de longa data. O professor Apolônio, que aposentou, o professor Roberto, que está voltando, o professor Danilo. Então, fui pegando um pedaço cada um e montei aquilo lá, né? Ficou um material gigantesco, né? Até coloquei coisas ali que eu tinha visto, por exemplo, a gente vai puxando aquilo que a gente vai agregando na vida, né? Então, por exemplo, eu fiz um curso, aquele MBA, então, tudo que eu vi de iluminação que eu achei interessante, eu joguei para dentro. Então,
mostrei para o pessoal como é que usava Dialux, Relux, e aí a gente introduziu no começo um pouco de AutoCAD, que vocês estão fazendo aí, né, para habilitar a equipe do PET, né, que o pessoal chegava para a disciplina, já alguns nunca tinham nem visto o AutoCAD, né, aí eu falei assim, cara, o engenheiro tem que, é uma das ferramentas básicas, só que, por exemplo, assim, o mercado de trabalho de projeto usa AutoCAD, algumas empresas, eu diria muito poucas, usam. A grande maioria, eu diria que usam programas de projeto, né, então você vai ali usar Proelétrica, Lumine, Kia Elétrica, então tem programas específicos para avançar. Então, esse projetinho que estão fazendo ali, com um programa desse aqui, se dá 3 clicadas nele, seu projeto está pronto. E te entrega tudo, né? Então, por exemplo, esse diagrama que eu mostrei para vocês ali, Unifilar, foi através do Lumine. Então, você manda um clique lá, dá o diagrama Unifilar. Ele plota para você na hora, dá um Unifilar, Multifilar, dá o quadro de carga, dá não sei o quê. Então, cara, é muito show usar os programas, né? Mas, naturalmente, como vocês estão aprendendo a fazer, tem que fazer na mão mesmo, né? Para entender, né? Porque o programa, ele traz em default muitas coisas. Então, por exemplo, imagina lá, já teve projeto, por exemplo, que a gente recebeu de arquiteto ou engenheiro civil, e vinha com um disjuntor de 10 amperes, cabo 1,5, né? Na entrada de um prédio. Esse mas era o default do programa, né? Então, o cara usa a ferramenta, mas tem que saber o que está colocando, né? Então, lá, ele faz cálculo de queda de tensão, ele faz dimensionamento de eletroduto sozinho, ele passa eletroduto sozinho, tem uns programas. Então, passa a fiação numa pancada só. Então, ajuda muito, né? Então, quem vai ganhar dinheiro com o projeto é quem usa os programas. Mas, para você chegar lá no programa e usar, é fundamental passar na mão, né? Manual. Eu, na época, quando fiz a engenharia, faz muito tempo, eu fiz o projeto na mão, né? Lá na prancheta. No escalímetro, na régua T. Então, assim, de uns anos para cá, eu formei agora em 2013, né? Então, há pouco tempo atrás, a gente era na mão ainda. Então, vocês já são privilegiados, eu diria. Na disciplina do segundo, a gente ainda está fazendo desenho à mão, na prancheta. Acho que que assim... só na disciplina de eletrotécnica que está fazendo por AutoCAD. Mas você assim... fez na disciplina de eletrotécnica por... Na mão. Na mão também? Era na mão. Imprimia um A0 ali, ia lá na prancheta, aí muitas vezes o pessoal, tipo, imagina, você tem que entregar no AutoCAD, eu diria que é mamão com açúcar, né? Imagina você lá fazendo... Tinha um colega meu, por exemplo, que ia fazer os projetos de noite, né? E aí o cara cansadão ia ali na cantina do Gaúcho, comprava um café e na prancheta derramava o café em cima, cara. Aí batia o desespero, não tem como entregar o projeto sujo, né? Aí senão você tá apagando alguma coisa na borracha, rasgava a prancha, cara. Putz, aí tinha que começar tudo de novo. Então imagina, você passar toda aquela fiação, colocar a tomada, aí o professor, imagina, chega lá, não, essa tomada eu não gostei nessa parede, muda a tomada. Aí, putz, cara, você paga tudo. Então era... Eita. Mas assim, não faz muito tempo não, hein? Então, foi claro, naturalmente, que as coisas elas mudam, né? Então, e mudaram, diria que para melhor, né? Tem uma que falou até Ave Maria, né? O negócio era, quando eu fiz o curso técnico, também era da mão. O pessoal da velha guarda aqui, alguns saíram e deu espaço para dar uma modernizada na coisa, né? Mas, assim, por exemplo, os programas que eu mostrava para os alunos, por exemplo, Dialux e Relux, o pessoal fazia alumínio técnico por ele, né? Então, se pegava um fabricante lá, o Dialux mesmo, ele trabalha, acho que com mais de 100 fornecedor de aparelho de iluminação, né? Então, se ela pega a Philips da vida, aí pega o modelo com LED, se dá uma clicada nele lá, ele fala para você, ó, deu tantos lux aqui, com essas quantidades de luminária que você colocou, né? E aí você já vê questão de sombra, ofuscamento, então tem vários itens que entram dentro da NBR 8995, né? Que você acaba ali atendendo e de forma muito rápida. E aí você pode talvez fazer uma renderização do ambiente, né, e ver como é que fica, né? Vou colocar, por exemplo, temperatura de cor, que o Dylan falou lá, né? Eu quero uma temperatura mais quente, mais fria. Não, a parede é azul. Aí eu quero ver como é que fica o contraste, né? Então isso facilita muito, né? Então, até para você vender o projeto, né? Você vê um projeto lá dentro de um software desse daí, ele é diferente que você tentar fazer na mão ali, né? Você tenta na mão, coloquei lá 200 lux, como é que vai ficar? Não sei, talvez dentro tem um objeto dentro do ambiente que ele possa sombrear, né? E aí era uma sombra que você não tinha visto. E aí um programa, ele ajuda muito, né? A evolução do método de desenho veio para
ajudar, né? Mas ainda acho que o desenho que você falou que é expressão gráfica, né? Uhum. Ainda eu diria que ele é fundamental, porque, por exemplo, muitas vezes você vai a campo, você tem que fazer um esboço rápido, né? E aí, por exemplo, eu tenho que levar um tablet, fazer um celular, é melhor fazer na mão. Você pega ali, faz 2 traços, então é mais ou menos isso aqui. Aí você vai para sua sala no ar-condicionado, tranquilo, depois trabalhar, né? Mas eu tive que fazer vários esboços na mão, né? Então, imagina se você fazer rapidinho ali alguma coisa, né? Então, ainda fazer na mão, nesse sentido, pelo menos uma disciplina, eu acho ainda fundamental ter, entendeu? Algumas já não necessário, né? Mas ter uma noção de fazer, sei lá, uma projeção ali, sei lá, isométrica, cavaleira, alguma coisa assim, bem básica, assim, para você, tipo, fazer, chega no local, né? Para ter uma ideia, e depois você vai tranquilão na sua sala, no ar-condicionado, né? Trabalhar, né? Até para Uhum. imagina se eu levo um equipamento lá caro e derruba no chão, né? Aí o prejuízo é maior, né? Então é melhor levar um pedacinho de papel, uma caneta e se faz rapidinho alguma coisa, né? Ai, ai. É cada coisa que pode acontecer, né? É, bem, acho que vou finalizar por aqui mesmo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o senhor professor por ter aceitado o nosso convite de participar da nossa live e ter passado bastante conhecimento para a gente, porque a gente que assistiu aqui, a Hum. gente, muitas coisas que o senhor passou, a gente não tinha visto ainda assim, tão, tão esclarecido como o senhor passou, porque a gente ainda tá, a maioria aqui está no início do curso, sabe? Nos primeiros Sim. semestres do curso de Engenharia Elétrica. Então, gostaria de agradecer, pois foi uma aula muito boa, muito proveitosa, que conseguimos tirar bastante proveito, bastante conhecimento dela. Que eu tinha esquecido de comentar no começo para o pessoal que o senhor petia negresso. Eu também, né? Eu fui da primeira turma ainda. Foi, acho que, se não tô enganado, foi 2010, né? Isso aí, final de 2010. O PET também foi uma escola muito boa para mim, né? A gente faz uma mistura, eu não sei qual semestre que você tá, né? Mas tem gente, quando entrou lá, a gente era, acho que eu tava, não sei se era o 6º semestre, coisa assim. E aí tinha gente do 8º semestre, então muitas vezes tinha aquela distância entre a pessoa que está lá no final do curso e quem está no meio no começo, né? Então, o Uhum, PET, ele é diria que é uma forma de atalho muito boa, né? Para você fazer a relação. Tinha colegas que estavam no semestre na frente, né? Estavam no sexto, o cara estava no sétimo, então tal coisa já parava ali, como é que faz tal coisa? Aí, cara, 5 minutinhos eu já estava craque naquela disciplina, né? Então, isso me ajudou muito, né? Ganhei bastante. O PET também tem as outras atividades, né? Que nós estamos fazendo aqui esse curso, né? Apesar que agora a graduação deu uma parada, né? uhum, Mas para quem está regular no curso, por exemplo, eu terminei com 9 semestres, então no mínimo era 6 disciplinas por semestre, né? Então é uma pancada, né? E aí, imagina você vai pegar um curso para fazer, ou uma extensão, ou qualquer outra coisa, cara, você já fica doido, né? uhum, Então, e a montoeira de disciplina, né? 6 parece que é pouco, né? Mas, cara, é 90 horas uma, 60 horas outra, aí laboratório, e só assistir aula é insuficiente, né? Você tem que sentar, não sei se hoje o pessoal, no caso que a gente está afastado por causa do Covid, né? Se ainda vai na biblioteca, né? Porque na época que eu fazia graduação, você tinha que meio que reservar um espacinho lá, porque era concorrido, cara. Não sei hoje se o pessoal ainda usa, né? Tanto é que na disciplina, quando eu fiz essa montura de slide aí, porque os livros estavam bastante defasados, né? Principalmente que o pessoal está esperando uhum, lançar 5410, não lança nunca esse negócio, né? E aí você vai pegar livro lá de uma média, ainda eles estão citando normas que já estão canceladas, tem bastante norma cancelada, né? Então foi uma forma de atualizar, por isso que ficou extensa, né? Mas acho que uhum. ficou, tomara que tenha contribuído, né, para vocês aí. Contribuiu sim, professor, contribuiu muito para nossa formação, que aprendemos bastante com essa live de hoje do senhor. Gostaria de agradecer por todos que estão aqui assistindo, e deixar aqui nosso muito obrigado para o senhor por ter ajudado a gente.
Vou passar uns avisos pessoal aqui, que essa semana vai ser a última semana do nosso curso. Teremos mais uma ou duas aulas na terça e na quinta. E na sexta-feira que vem, teremos a última live, que no caso é com o João. O conteúdo da última live vai ser... Deixa eu olhar aqui o conteúdo da última live para avisar para vocês. É documentação e aspectos gerais de projetos elétricos. Então esse é o conteúdo da nossa última live semana que vem aí. Acabou o curso. Quem ainda não fez o projeto elétrico, que não conseguiu terminar, pode enviar para a gente aí ainda, mesmo que acabou o prazo. É importante que vocês façam um projeto para que vocês aprendam, façam na prática aquilo que está sendo passado nas aulas. O Dylan falou aqui que ainda vai faltar o projeto final. O projeto final. O projeto final vai faltar, mas eu falo o projeto dessa semana. Que muita gente não fez. Deixa eu pegar aqui para ver direitinho. Aí teve gente que não fez. Então quem não fez, se estiver aí ouvindo, pode enviar ainda. Que é importante que vocês façam esse trabalho. Para que vocês aprendam fazendo vocês mesmos como faz o projeto elétrico. Porque esse é o objetivo do curso, criar em vocês um embasamento para que vocês entendam como faz introdução a um projeto elétrico, né? Então, é esse aviso que eu queria passar para vocês aí. No mais é isso. Agradecer mais uma vez a participação do professor Rodolfo, por ter ensinado de forma muito excelente conteúdos que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de aprender. E é isso. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, professor? Bom, agradecer, né, pela oportunidade, né, de poder compartilhar, porque a gente recebe uma carga grande de conhecimento, né, então poder repassar para mim, eu sempre gosto de ensinar, né. Na graduação eu tinha as turmas, né, de grupinho para fazer estudo, né, então eu sempre gosto dessas situações, né, então poder transmitir o conhecimento, né, a gente sempre está aprendendo coisas novas, né, e aí poder passar, cara, é um ponto muito satisfatório para a gente, ainda mais quando as pessoas conseguem absorver, né. Alguns não sei se não dão importância, né, mas quando você vê nos olhos da pessoa, que hoje a gente não é uma coisa que a gente está mais aqui virtual, né, mas você olha no olho do aluno, assim, ele consegue, você vê que ele está aprendendo, isso é o combustível que motiva você a querer aprender mais, estudar mais, né. Então, como você até colocou, né, para os meninos, o projeto é uma coisa que é mais ou menos uma receita de bolo, mas só que se você não meter a mão na massa, não vai, né. Então, e aí, uma vez que você vai usando a norma A, B, C, D, então você vai guardando aquela montura de norma, aqui eu procuro em tal lugar, aqui em tal lugar, e vai ficando de forma, assim, no modo automático já, né. Então, claro, separar também de fazer projeto, algumas coisas vão caindo no esquecimento, né, algumas regrinhas, né. Mas desejo sucesso aí, né, considero vocês meus colegas, né, aí, engenheiros eletricistas, né, para quem ainda está no começo da estrada aí, né, não desista, porque ele é um curso bastante longo, né, mas ele é compensador, né, eu assim, acho que não faria outro curso na vida a não ser engenharia elétrica, né, não me vejo em outra profissão. Então, eu fiz ele, deu o meu melhor, né, não sei se correspondi
Porque muitas vezes a gente fica preocupado, alguns aí, com a questão de não reprovar, outros preocupados em outras situações, né, mas se esforce, né, dê o seu melhor, que os resultados eles aparecem, né, então, eu, assim, como você não tive nenhuma reprovação, mas, assim, o professor, ele percebe, né, então, o seu esforço. Por exemplo, você vê, talvez tenha uma parte da turma que não está entregando o trabalho, né, mas se o cara, ele mostra ali o mínimo, né, de esforço, muitas vezes acaba ajudando, né, então, e isso parece que é imperceptível, mas não é imperceptível, não. Todos os professores acabam olhando isso, né. Então, você está na aula ali, você lê o material, você faz uma pergunta que tem coerência com o assunto, não é uma pergunta vaga, né? Então, você demonstra interesse, né? E aí, naturalmente, o outro lado, o professor, ele vai também querer te ajudar, né? Se precisar ali, meio ponto, 4 ponto, sei lá, 9. 4.9 não é 5, aí muitas vezes ele vai te reter, né? Por um décimo, né? Mas se você é um cara que mostrou dedicação, né? Você pode aí ganhar esses pontinhos que faltam, né? Muitas vezes até muito mais do que isso, né? Teve, por exemplo, acho que uma semana acadêmica, onde acho que a gente fez aí no centro de convenções, aí acho que o atual governador, né, Gilmar Mendes, ele veio, né? E aí o professor Mário, ele é lá de eletrotécnica, né? Ele até comentou, né, na época lá, eu acho que o Mário Mendes ia reprovar a disciplina com o Mário, e o Mário, acho que o Mário deu mais de, não sei se foi 1,5 ponto ou 2 pontos, cara, para ele passar. Nossa. E aí ele falou assim, não me arrependo de ter dado todos esses pontos pro cara, porque onde ele está hoje, né, então, tipo assim, é um cara que ele acreditou no cara, né, então, mas assim, era talvez outros problemas que o professor entende, né, então, talvez parece que não, mas os professores acabam conversando, né, e aí falam que o aluno é esforçado, então, assim, eu não era um melhor aluno, mas sempre dediquei o meu melhor, então, se você mostra que você tem interesse, todo mundo vai perceber e realmente o pessoal ajuda, né? Então, não desanima. Tem aluno, por exemplo, que fez disciplina comigo, sei lá, no meio do semestre já desistiu do curso. Eu falei, cara, mas tem tão bem, né? Aí vai até o final, cara. Então, motivação, segura ali, dá o seu melhor que vai, entendeu? Vai dar certo. Aí tem muita gente que desespera, né? No começo, sei lá, por exemplo, quando eu entrei no começo, acho que Física 1, tirei esses 2 numa prova, aí, rapaz, bate aquele desespero, né? E agora? Para recuperar, era 3 provas, e média 5, eu falei, pô, lascou, né? Então, mas daí, foi, cara, no próximo vai lá e capricha, né? Então, deu o seu melhor que as recompensas vêm naturalmente, né? Principalmente pessoas são mais novos, né? Então, estão entrando aí, como você considera vocês colegas aí, né? Futuro, né? De profissão, né? E aí também continuar, né? Porque a gente sempre, eu terminei em 2013, cara, já está agora em 2020, e aí isso vira ali pela apresentação que eu coloquei, né? Então a gente sempre está aprendendo coisas novas, né? Hoje, por exemplo, não sei se eu posso usar, eu estou abusando do tempo já, né? Eu estou trabalhando lá com micro-redes, né? É um ponto que está surgindo aí no mercado, né? Por exemplo, pela resolução 482, que é de geração distribuída, né? Então, tem muita gente vê aí, o Brasil está avançando bastante na questão da geração solar, né? Mas, por exemplo, se pela resolução, você tem que sair fora da geração, né? Então, estou trabalhando num projeto onde a gente talvez vai implementar resoluções para as concessionárias, é um projeto que a gente está desenvolvendo junto com a concessionária de energia de São Paulo, CPFL, a ANEEL, a Universidade Federal do Maranhão e o pessoal, acho que do IAT, e uma empresa que vai estar para chegar, que é da China, né? Porque a State Grid, que é a dona da CPFL, que contratou o projeto, né? Se você tem ideia de grandeza, o projeto, ele está orçado, acho que em torno de 45 milhões, né? E uma das micro-redes que eu estou trabalhando é a maior micro-rede lá, ela tem uma potência de 2,3 mega, né? E a gente está trabalhando em todas as frentes lá, né? Acho que o projeto deve ter mais de 300 etapas, né? Então, eu estou tendo a oportunidade de aprender bastante coisa lá com o pessoal, né? Não, pessoal, é um projeto de 45 milhões, né? Então não dá para ser uma coisa de qualquer jeito, né? E se não foi caracterizado como pesquisa, a concessionária perde o dinheiro, né? Então os caras não querem perder dinheiro nem a pau, né? A ANEEL pode glosar, né? Mas naturalmente a equipe ela é multidisciplinar, né? A gente está com acho que mais de 60 pesquisadores, né, dentro do projeto. É um projeto bem grande, né?
Ele vai até, acho que 2023, né? Então, bem próximo de onde eu também termino. Então, eu termino o projeto, eu termino meu doutorado e volto para Cuiabá de novo. Não sei se vou poder conhecer pessoalmente vocês ainda, talvez eu até formado já, né? Eu estar ingressando no mercado. Acho que você vai chegar a conhecer a gente sim, porque a maioria agora que está lá no PET é dos semestres iniciais. Mas desejo sucesso aí a todos aí, né? Dos que não são da universidade, os que são da universidade. Uhum. E, e vamos em frente, né? Isso aí, professor, vamos em frente. Muito boas as suas palavras, professor. Até senti emocionado aqui. O senhor vai chamar a gente de companheiro de trabalho. É porque, cara, a gente tem, sei lá, tem papel, né? Título, mas são colegas, né? Futuros colegas. Então, assim como eu estava aí sentado nessa posição, dizer assim, ontem, hoje eu estou desse Uhum. lado. Então, Uhum. eu já trato, gosto de tratar por igual. Tanto é que, por exemplo, quando eu fiz um curso técnico, isso acho que foi em 2003, eu lembro um professor lá chamado Everaldo, ele chegou e Ah, perguntou, né? Everaldo. Você conhece o Everaldo? É, eu também fiz técnico lá na UF, mas eu fiz telecomunicações. Então, eu lembro que o Everaldo chegou no primeiro dia de aula, foi meu primeiro professor, cara, e o cara é meio temido lá, né? Ele falou, olha, o que vocês são? Daí todo mundo ficou olhando pra cara do outro, né? Aí, sei lá, pô, o que que é? Daí um falou, sou aluno, o outro não sei o quê. Ele falou, não, vocês são eletrotécnicos. Já de cara, né? Fez isso, tá. Daí, tipo assim, ó, respira como eletrotécnico, fala como eletrotécnico, escreve como eletrotécnico. Daí, tipo, você já se veste a figura de eletrotécnico. Então, eu digo pra vocês, né? Vistam aí o engenheiro eletricista em vocês. Por isso que eu já trato vocês como colegas, né? Então, colegas, porque a gente vai aprendendo todos os dias, né? Então, essa questão que a gente está conversando aqui, você desenvolvendo essa questão de apresentação, porque vocês viram ali, né? Coloquei do CBO. Então, boa parte das atividades que a gente faz é isso. Por exemplo, eu estou tendo reuniões, eu até contabilizei as reuniões que eu estou tendo aqui por causa da pesquisa, cara. Uhum. Acho que em torno de 60 dias eu tive mais de 30 reuniões. Aí eu estou conversando com o pessoal da BB, da Schneider, e empresa, cara, em São Paulo, do Minas, de Goiás. Então, cara, uma das coisas que a gente tem que, se alguém tipo, tá travado aí, destrava. Você tem um lado que a gente precisa desenvolver essa questão de saber se expressar, né? Claro que alguns momentos a gente tem alguns tipos de gírias, e aí acaba ficando, né? Mas essa comunicação, saber se expressar é fundamental para a profissão, como engenheiro, ou como, sei lá, talvez futuros professores aí. Uhum. O PET está sendo muito bom para eu desenvolver esse meu lado de comunicação. Acredito que ajudou bastante o senhor também, né? Bastante. Eu tinha bastante timidez, né? Ainda sou, me considero tímido, né? Mas ajuda bastante a evoluir esse lado, né? Então, eu agradeço aí mais uma vez e desejo sucesso a todos vocês aí. Bom, professor, muito obrigado. Nós que agradecemos por o senhor ter participado e desejamos sucesso para o senhor, muito sucesso para o senhor. Obrigado. Mas então, vamos finalizar por aqui. Agradecemos por todos que participaram da nossa live e desejo uma boa noite a todos.